Fala, rapaziada, futebol na cartola na área. Vamos montar o time oficial da rodada. Eu vou falar para vocês as melhores dicas e o que eu acho que é o melhor para nós nessa rodada. Vamos começar pelos atacantes de lei? Vamos comigo. Aqui, cadê atacantes? Os atacantes, rapaziada: Pedro, Igor Jesus, Facundo Torres, Sacha e Pedro Raul. Pedro Raul, Sacha jogam em casa. Eu gosto deles por causa disso. Pedro Raul vem em uma média muito boa, vem fazendo muitos gols. E o Ceará estava há muito tempo sem perder em casa. Perdeu para o Palmeiras na Copa do Brasil, mas estava há muito tempo sem perder. O Sacha vem no momento ótimo, fez 12 pontos na última rodada, faz gol, participa de gol, finaliza muito e tem uma média básica boa. Facundo Torres, Igor Jesus e Pedro, eu gosto do momento do time deles. Todos jogam fora de casa, mas o Pedro voltou demais, jogando muito. O Igor Jesus é a referência do Botafogo e o Facundo Torres, além de ter uma média básica legal, é uma das referências do Palmeiras. Então eu gosto dessa ofensividade do Palmeiras, eu gosto de algum atacante do Palmeiras pelo menos. Nosso ataque, vamos começar com o Pedro, que eu acho que não é uma unanimidade, mas se você tiver as cartoletas, é muito bom para você na rodada. Eu acho que se tiver as cartoletas, é de ótima qualidade. Para completar eles, eu vou de Pedro Raul e Sacha, que jogam em casa, rapaziada. Então o confronto é favorável. O confronto é favorável, o momento é favorável. Então tem tudo para dar certo esse trio de ataque. Pedro Raul e Sacha, confronto favorável, momento favorável. Pedro, momento favorável, confronto não favorável por ser fora de casa. Mas o Flamengo vem numa crescente muito boa e eu acho que isso não vai afetar. Junto com isso, é Arrascaeta, rapaziada. Ele tá voando, rapaziada. 5 gols, 3 assistências. É o melhor meia, acho que é o melhor jogador do campeonato até agora, rapaziada. 5 jogos, 5 gols, 3 assistências, 8 participações em gols em 5 jogos. É muita coisa, rapaziada. Junto com ele, John Arias. John Arias, rapaziada, muito brabo, muito brabo, muito brabo. E o preço é um pouco caro, mas como vocês viram lá, tenho 130 cartoletas. Dá pra escalar um time legal. E junto com eles, John. Muito boa opção. Participa bastante de gols e eu gosto dele para rodada. Vem aqui, vamos buscar os meios para vocês. Top 5, tá os 3. Richard Rios, ofensividade do Palmeiras, e Matheus Pereira, rapaziada. Por que o Matheus Pereira? Se você tiver cartoletas para ir de Matheus Pereira, eu acho muito válido. Por quê? Não participou de nenhum gol, não tem nenhum gol. E olha a média dele, rapaziada, 9, 8, 4, 6, que ele fez 1,40. Mas se ele participar de gol, rapaziada, ele vai estourar. Ele vai fazer 13, vai fazer 14. Então ele vai imitar se ele participar de gol. Então eu acho muito válido se você tiver as cartoletas. Opções mais baratas, você vê o nosso vídeo dos bons baratos. Eu deixei lá opções mais baratas. Aqui é o nosso time oficial. Na lateral, vamos buscar os laterais aqui para vocês. Laterais, Paulo Henrique do Vasco. Joga dentro de casa, tem uma média básica fenomenal. Não tem o confronto favorável, mas tem uma média básica muito boa. Capixaba, dentro de casa, mesmo esquema do Sacha e do John. Escobar, pela média básica que vocês já conhecem. Samuel Xavier e Matheus Bahia, pelo confronto em casa. Samuel Xavier, da lista, é o que eu menos gosto, que não vejo com uma regularidade tão boa. Mas o Matheus Bahia vem numa regularidade boa, vem sendo bastante ofensivo para o Ceará. Na nossa lateral, vamos na garantia do Capixaba e Escobar. Eu gosto muito da média básica do Escobar e eu gosto do Capixaba. Já colocamos ele em jogos fora de casa até. Então dentro de casa, num confronto fácil, entre aspas, seria um confronto fácil contra o Mirassol, eu acho que ele tem um potencial gigantesco, rapaziada. Na nossa zaga, zagueiros: Pedro Henrique, Ignácio, Vilauba, Marlon e Freitas. De novo Vilauba aqui, por causa da média básica dele, gosto muito da média básica dele. Eu acho que um SG não é viável, mas eu gosto da média básica. Eu acho que é um confronto difícil, que ele pode ter essa média básica legal. Pode ter no Bragantino o Guzmán Rodrigues, se você quiser alternar, não tiver tantas cartoletas, porque o Pedro Henrique é mais caro, é 8 cartoletas, então o Guzmán Rodrigues pode ser uma opção. Na nossa zaga, vamos de Vilauba e vamos de Freitas. O valor do Freitas é muito ok, muito bom, e tem que ter um SG do Fluminense. O SG do Fluminense tem que ter um SG do
Bragantino e um do Ceará. Eu acho que esses 3 SG são válidos e acho que depois vira aposta as outras 2 opções. Eu acho que 3 tem que ser um SG desses. Nosso gol, rapaziada, não vamos inventar muito porque não temos muitas cartoletas. Então, as melhores opções são essas. O Cássio tem uma média de defesa muito grande. Então, o jogo contra o Flamengo é um time que ataca muito o Flamengo. Então, o Cássio pode ser uma boa opção, rapaziada. O Fábio, por jogar em casa. O Cleiton e o Fernando Miguel também. São os 3 SGs que eu gosto mais, esses 3. Por que o Lucas Arcanjo? Porque ele... Olha comigo, rapaziada. A quantidade de defesa que ele tem. 25 defesas, rapaziada. Sofreu 7 gols e tem 25 defesas. Olha a média dele. 4, 9, 2,90, 4. Ele fez 9, rapaziada. Tomando gol. Ele tomou gol em todos os jogos que ele jogou. Então, uma potencial muito grande. Se você quiser arriscar no SG do Vitória. Se você quiser arriscar no Vitória, na verdade, não no SG. Porque provavelmente ele vai perder o SG. Ele está no time alternativo, no Bons Baratos. Eu arrisquei nele para vocês verem que é uma boa opção, que pode ser uma opção legal de um SG diferente. Mesmo colocando o Pedro Raul no ataque, ele é uma opção legal. Mas para nós que não temos cartoletas, Fernando Miguel, 4,30, barato e muito boa opção. E o técnico, para mim o melhor da rodada é o Renato Gaúcho, tem o melhor confronto, mas ele custa 9,55 e não temos essas cartoletas. Então vamos para mim no segundo melhor, que é o Fernando Seabra, do Bragantino. Depois dele, tem o Léo Condé, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem o Léo Condé, tem o Abel e o Felipe Luiz, que eu acho que corre por fora, porque não vai, provavelmente na maioria dos times de vocês não vai sobrar cartoletas, não vai ter cartoletas para tudo isso, mas se você tiver cartoletas, é válido o Felipe Luiz e Abel Ferreira. Então, rapaziada, o nosso time é esse. Lateral reserva, eu vou de Matheus Bahia. Zagueiro, vamos deixar o William Machado. Meia, o Gabriel do Bragantino, que pode ser uma opção versátil do John, que pode ser uma versão versátil do John. No ataque, Lucas Barbosa, do Bragantino. E no gol, a única opção que tem o Muralha. Nosso reserva de luxo, rapaziada, vai ser o Matheus Bahia. Confio no Ceará, confio nesse potencial do Matheus Bahia. Então, caso o Escobar, o Capixaba não for tão bem e o Matheus Bahia imitar, ele tá lá no reserva de luxo. E o nosso capitão vai ser o Pedro, rapaziada. Tô fechado com ele. Eu acho que ele vem numa crescente muito boa depois que voltou de lesão. E ele pode destruir. Pra mim, o top 3, o top 4, rapaziada. Pedro ou Arrascaeta. Pedro, Raul ou Arias. Pra mim, top 1 é Pedro, top 2 Arias, rapaziada. O potencial que o Arias tem, porque o Fluminense tá sem o Cano machucou. Ele seria nosso centroavante no lugar do Pedro Raul. Mas como o Cano tá fora, vamos de Pedro Raul. Mas se você quiser diversificar, o Pedro Raul é uma ótima opção. Mas na segurança é Pedro e Arias. Por que o Arias? Porque o Arias joga dentro de casa, rapaziada, contra o Sport. Não vai ter como. O Arias vai destruir contra o Sport, rapaziada. Pode anotar aí. Então, pode colocar de capitão, pode confiar. Pedro e Arrascaeta, vocês sabem, os dois muito monstros. E eu confio que o Pedro vai destruir, rapaziada. Eu tô confiando que vai acabar com o Cruzeiro, mesmo colocando o Villalba na zaga. Então é isso, rapaziada. Confirmar a escalação aqui. Esse foi o vídeo. Se você quiser dicas mais baratas, se você não tiver tantas cartoletas, eu fiz um time lá, acho que é próximo de 110 cartoletas, que é o time Bons e Baratos nosso. Tá lá no YouTube, vou deixar o card aqui pra vocês. Vejam o vídeo lá, peguem as dicas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Vai lá nas redes vizinhas, rapaziada, tá no link da bio. E é isso. Agradeço aqui todo mundo que assistiu o vídeo. Se você assistiu, comenta Futebol na Cartola. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu!